De luz e de sal nessa terra, e você carrega uma voz, você carrega uma influência, você carrega relevância nesse tempo. E eu falo para você que hoje você não vai sair daqui carregando migalhas, né? Migalhas emocionais, migalhas espirituais, migalhas na sua vida financeira. Boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda à nossa última live, né? Que tempo precioso nós estamos vivendo. Jéssica, bem-vinda. Ana Clara, bem-vinda. E minhas lindas, a gente só vai sair daqui despertada para conhecer a Deus. Nós só vamos fazer aquilo que o Senhor fazer com que Ele seja conhecido através de nós. Boa noite, Mari, bem-vinda, bem-vinda. Então nós estamos sendo despertadas para viver o propósito de Deus aqui na Terra. Levar também a voz, né? Levar a palavra do Senhor para as pessoas, né? Que pessoas sejam abençoadas, curadas, transformadas através da nossa vida, através do nosso testemunho. Paula, boa noite, seja bem-vinda. Vamos começar então nossa live no dia de hoje, né? Que eu sei que daqui desse lugar sairão casamentos de sucesso, mães de sucesso, empresárias de sucesso. Eu creio em nome de Jesus que mulheres transbordarão na vida de outras mulheres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Boa noite, Luana, boa noite, Keili, madrinha, bem-vindo, bem-vinda. Então hoje eu profetizo sobre a sua vida, que tudo aquilo que você colocar as mãos, tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, vai transbordar, vai transbordar. Então nós já começamos aqui a nossa live. Hoje eu confesso para vocês que eu dormi um pouco à tarde, né? Então eu tô mais tranquila. Mas olha, tô animada, tô acordada para tudo que Deus vai fazer aqui nessa live no dia de hoje, nessa última live. Que o Senhor fale conosco. E agora voltamos. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá travando, não tá travando? Porque eu vi que começou a travar, eu já mudei a rede. Me fala aqui, Shirley, né? Shirley, seja bem-vinda. Boa noite, lindona. Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Não basta a gente pensar, mas nós precisamos viver e agir como rainhas. E é isso que nós iremos falar hoje, é isso que nós iremos falar. Fiz as minhas anotações aqui. E o que a gente precisa compreender, tá? Nós temos um Pai celestial. E quando a gente fala que nós temos um Pai celestial, deixa eu só... Aí. Quando a gente fala que nós temos um Pai celestial, nós precisamos compreender que existe um reino, né? Existe um reino. E nesse reino é exatamente aonde nós somos filhas, é onde nós agimos como uma realeza, é onde nós agimos como rainhas. É exatamente isso. Então, antes de tudo, eu já quero que você escreva aqui, todas vocês escrevam aqui que você precisa pensar como uma rainha e viver como uma rainha. Geisa, minha amiga linda, seja bem-vinda. Então, olha, eu preciso pensar como uma rainha e viver como uma rainha. E é isso que nós iremos falar no dia de hoje. Primeiro ponto que nós vamos, antes, né, da gente iniciar, na realidade eu já quero ler a palavra aqui com vocês. Se você tiver com a sua Bíblia aí, se você já tiver com seu caderno, anote, né? E já pega a sua Bíblia então e abra em Romanos 12. Eu vou ler versículo 1 e versículo 2. Todo mundo acredito que já conhece, já deve ter ouvido falar dessa palavra, né? E é sobre ela que eu vou falar hoje aqui com vocês. Então, ela começa assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo,
mas deixem que Deus os transforme, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, primeiro ponto que nós precisamos falar aqui é que uma mulher que ela é filha, uma mulher que ela é rainha de fato, né, que ela faz parte ali da realeza, ela precisa ter uma mentalidade diferente. Nossa, Ingrid, mas você vai falar de mentalidade? Sim, não tem como você querer mudar com a mesma mentalidade que você veio até aqui, que você chegou até aqui. Os hábitos que você tinha antes, os pensamentos que você tinha antes, as escolhas que você tinha antes, te trouxe até aqui. Mas o Senhor deseja um próximo nível para a sua vida. E esse próximo nível, ele vai exigir de mim e de você que os nossos comportamentos, que a nossa mentalidade mude. Porque o próximo nível, ele vai te exigir sim uma nova mentalidade. Já anota aí, gente. Se vocês estiverem com seu caderninho, com seu bloco de notas, já anota. O próximo nível vai exigir de você uma nova mentalidade. Ingrid, mas como que eu faço isso? Como que isso tudo funciona? Amanda, seja bem-vinda, minha linda. Boa noite. A forma como você pensa hoje, ela vai determinar, tá? Ela vai determinar aquilo que você pensa sobre você, aquilo que você pensa sobre o mundo, aquilo que você pensa sobre as pessoas. Então, o que vai determinar os seus resultados são exatamente os seus pensamentos, é a sua mentalidade. E a forma como você pensa é a forma como você tem os seus resultados, que você dirige tudo na sua vida. Então, se você pensa algo sobre você, você vai pensar uma forma do mundo, você vai pensar uma forma das pessoas. Amor, bem-vindo à nossa live, bem-vindo, bem-vindo. Hoje ele tá acordado, gente. Então, é exatamente isso que vai determinar os nossos resultados. E quando a gente quer experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso financeiro, no nosso casamento, quem aqui quer experimentar essa boa vida, né? Essa vida agradável, essa vontade de Deus para a nossa vida, né? Que fala que, olha, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar? Qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no seu casamento, no seu financeiro, na sua vida pessoal, na sua vida emocional? Quem que quer? Eu quero, gente. Eu quero em todas as áreas da minha vida. Eu quero em todas as áreas da minha vida. Agora, nós temos que ser mulheres, tá? Que amam esse crescimento. Nós temos que ser mulheres que buscam esse crescimento para que a gente possa transbordar para outras pessoas, tá? O Senhor, ele não quer nada que a gente retenha para nós, de forma alguma. Então, ok, eu preciso buscar melhorar como pessoa, eu preciso buscar a ser transformada de fato por Cristo. Eu preciso ter essa mente renovada por Cristo para que eu possa viver essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus também para minha vida. Eu preciso compreender que para eu estar nesse lugar que eu desejo, esse novo lugar que o Senhor está mostrando para mim, que Ele está abrindo essas portas para mim, para que eu possa acessar, eu também preciso mudar a minha mente. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando e que esse texto fala para nós. Então, tudo na vida vai refletir a sua identidade. Tudo na vida vai refletir a sua identidade, principalmente os seus resultados. E aí a gente pensa, ok, quais são os resultados que eu tenho hoje? Como que eu me enxergo? Como que uma filha se vê? A filha de Cristo, ela renova a sua mente. Ela renova a sua mente.
E aí a gente começa a pensar, ok, mas como que você se enxerga? E é esse o ponto que nós iremos começar. Esse é o primeiro ponto que nós vamos começar. Como que você se enxerga? Qual é a forma que você se vê? Como que você fala sobre você? Sabe, aqui eu sei que nós queremos ser mulheres sábias, mulheres de honra, nós queremos ser mulheres que têm, né, uma paz que transborda, transmite essa paz. Nós queremos ser mulheres que têm intimidade com Deus. Nós queremos ser uma mulher, sim, equilibrada, né, na nossa mente, no nosso na nossa emoção, no nosso espírito. A gente quer ser essa mulher, concorda comigo? Quem aqui quer ser essa mulher? Manda eu aqui, eu quero ser essa mulher. Que seja, olha, principalmente mulher sábia. Principalmente mulher sábia. Agora, eu creio nisso. Vocês creem nisso? Vocês querem isso? Ontem nós falamos sobre, olha, você quer? Eu faço. Mas você quer? Não é assim? Ontem foi isso que nós falamos na live. Se você quer, o Senhor ele está ali para poder te entregar. Você quer ser curada? Se você quer, então, né? E aqui a gente está falando, você quer ser essa mulher sábia? Você quer ser essa mulher equilibrada? Ser essa mulher que sabe a hora de falar, que sabe a hora de se calar, que tem intimidade com Deus? Eu quero ser essa mulher. Agora, quantas aqui, né? Então, crê. Olha, a Jéssica falou eu, a Amanda falou eu, Mari falou eu, e eu sei que muitas de nós queremos. Eu sei que muitas de nós queremos. E aí a gente pensa, ok, Ingrid, eu quero viver isso, mas eu ainda não vejo. E aí eu te pergunto, você tem fé? Você tem fé? Eu acredito que você tem fé. A gente busca, né, essa fé, a gente fala que nós temos fé. E aí a gente fala que tem fé, mas sabe o que acontece? Porque quando eu falo que o que é fé, de fato, fé é crer naquilo que a gente ainda não viu. Então, fé é eu crer naquilo que eu ainda não vi. Mas o nosso problema é que a gente fala assim, mas eu não me vejo assim. Eu não me vejo assim. Eu não me vejo essa mulher sábia. Eu não me vejo essa mulher que é equilibrada. Eu não me vejo essa mulher que faz boas escolhas. Eu não me vejo essa mulher. E aí eu te pergunto, você falou para mim que tem fé. Você falou para mim que você deseja ser essa mulher sábia. Aí vocês falam que tem fé. Mas aí a gente vai falar das palavras. Quais são as palavras que você tem falado sobre a sua vida? Quais são as palavras que você usa para definir quem você é? Vamos lá que nós já começamos. Quais são as palavras que você usa para te definir? A gente precisa hoje, assim, olha, vai ser um rasgado, Senhor, mas vai ser bênção, porque isso daqui é uma preparação para tudo aquilo que vocês irão receber na imersão Movimento à Mesa. Então já estão assim, olha, com o coração preparado, já vem sedenta para tudo aquilo que será entregue para vocês no domingo. Então, vamos lá, o que você pensa sobre você? O que você fala sobre você? Quais são as palavras que saem da sua boca para te definir? Quais são as palavras? E aí, a gente vai e pensa assim, ok, quando a gente fala da nossa vida financeira, do nosso casamento, da nossa empresa, da nossa vida profissional, a gente quer viver coisas boas. Mas nós falamos, eu não sei fazer nada direito, eu não sou capaz, eu não consigo pensar, eu não consigo entender, tudo para mim é muito difícil. Ah, mas para outra é mais fácil. Nossa, mas a vida do pobre é difícil. A vida do pobre é difícil. Quantas vezes eu já falei isso? Meu Deus, meu Deus. Ai, não dá, tá tudo muito caro. O que mais? Me ajuda aqui.
Vão lembrando, o que a gente fala? O que sai da nossa boca? Ah, não, mas o meu marido não quer nada com nada, meu marido é um folgado, meu marido é um encostado. E aí? O que vocês têm falado? O que tem saído da boca de vocês? Sabe por quê? Você tem fé, você falou que tem fé. Mas será que tem fé? Será que você acredita naquilo que nós acabamos de falar de uma mulher sábia, que eu desejo ser uma mulher sábia? E aí você deseja ser essa mulher sábia, você fala que tem fé, que crê naquilo que não se vê, mas decreta morte na sua vida. Você decreta morte na sua vida o tempo todo. As palavras que você fala, as palavras que você fica ruminando o tempo todo na sua mente, são decretos de morte para você. Se você tivesse tanta fé, você já estaria vivendo exatamente da forma que você deseja. Ingrid, não, mas eu não consigo. Minha linda, você iria falar as palavras alinhadas com aquilo que Deus tem para sua vida. Se você tivesse fé, você iria falar exatamente as palavras que estão alinhadas ao seu destino. Mas não é isso que você fala. Você fala palavras que estão na sua realidade hoje. Fé é aquilo que eu não vejo, mas eu creio. Ainda não aconteceu, mas eu creio que aquilo vai acontecer. Eu tenho uma convicção de que aquilo vai acontecer na minha vida. Mas, então, isso quer dizer que você não tem fé? Por quê? Porque o que sai da sua boca é morte. O que você profetiza sobre a sua própria vida é morte. E a gente precisa mudar onde? Primeiro, na nossa mente, nos nossos pensamentos. É aqui que nós precisamos mudar primeiro. Nós precisamos mudar a forma que nós nos enxergamos. Nós precisamos mudar a forma que nós nos enxergamos. As palavras, elas precisam ser alinhadas com aquilo que Deus já falou sobre você, aquilo que você deseja viver através do que Deus já mostrou para sua vida. Mas não, você fala e você profetiza, né? Você traz decretos sobre a sua vida daquilo que você vive hoje. E aí você fala, não, eu não dou conta, eu não consigo, eu não posso. Você se menospreza, eu sou pequena demais. Quem que eu penso que eu sou? E é isso que a gente vai falando. Então esse é o primeiro ponto. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Cadê a sua fé nas palavras que você tem declarado? Cadê a sua fé? Você acredita que Deus tem algo novo para a sua vida. Você acredita e você deseja viver algo novo. Mas as palavras que saem da sua boca, elas deveriam ser outras. Elas deveriam ser outras palavras. Então, você vive. Quando você vive por fé, você está antecipando, você precisa antecipar aquilo dali. Então, se você quer ser uma mulher sábia, haja como uma mulher sábia. Se você quer ter um casamento restaurado, faça com que isso aconteça. Se você quer ser uma empresária, faça com que isso aconteça. Haja como se você já estivesse vivenciando aquilo. Ah, o meu casamento está muito ruim, ou a minha vida financeira está muito ruim. Quais são as ações que você já vai, olha, tomar e pensar lá na frente? Não vai ser assim. As palavras que saem da minha boca não vão trazer decretos de morte para minha vida. Elas vão trazer bênção para minha vida. Elas vão trazer bênção para minha vida. Então, com os olhos naturais, eu posso não ter o melhor casamento do mundo. Eu posso não ser a mulher mais sábia do mundo. Eu posso não ter certeza de que eu irei tornar a mulher que eu tanto falo.
com os olhos naturais. Mas com os olhos da fé, tudo muda. Com a verdade que Cristo fala, tudo muda. Então, você decreta tantas coisas pesadas sobre você. Você fala tantas coisas pesadas sobre você. E aí você precisa mudar aquilo que sai da sua boca, mudar aquilo que está aqui na sua mente, porque o inimigo vai tentar trazer tantas coisas para sua mente, e aí você tem que declarar vida. Você tem que declarar vida e não morte mais. Para de achar que você é pequena, para de achar que você não é capaz, para de achar que as coisas são tudo impossível para você. Para de achar que do outro é melhor do que o seu. Para de se colocar nesse lugar de vítima, de coitada, que esse lugar não é um lugar de filha. Esse lugar não é um lugar de filha. E nós começamos a tomar posse desse lugar de filha a partir da minha mudança de mente. Ah, mas eu oro, mas eu jejuo, mas eu falo com o Senhor, eu leio a Bíblia. Mas a sua vida não muda, sabe por quê? Porque você continua fazendo as mesmas coisas da mesma forma. Você não se transformou, você não renovou a sua mente em Cristo. Aqui está, olha, mas deixem que Deus as transforme pela renovação da sua mente. Por quê, Ingrid? Tudo aquilo que você pensa, você fala e você age. Então, se você pensa que você não merece, você vai falar que você não merece e você vai agir como uma pessoa que não merece. Mas se você pensa com a cabeça de uma filha, de uma rainha, você pensa, você fala e você age. E dentro disso, você colhe os resultados. Dentro disso, você colhe o resultado na sua vida. Então, para de decretar morte sobre você. Para de decretar morte sobre o seu casamento. Para de decretar morte sobre a sua finanças. Para de decretar morte sobre a sua empresa. Para de decretar morte sobre seus filhos, a forma como você fala com eles. Para de decretar. Gente, eu trago muito os meus testemunhos, principalmente dentro da imersão. Eu era uma pessoa que decretava morte. Mas olha aqui, eu permiti que Deus me transformasse pela renovação da minha mente. Porque a partir do momento que eu transformo a minha mente, eu transformo aquilo que sai da minha boca, eu transformo os meus comportamentos, eu transformo os meus resultados. Eu não sei se foi hoje ou se foi ontem, eu estava conversando com meu filho e com o meu esposo, e aí meu filho falou assim, nossa mãe, né? Deve ter uns 7 anos que você era aquela mãe assim, maluca, que batia na gente. Eu falei, nossa, meu filho, em nome de Jesus, eu acho que já tem mais tempo, em nome de Jesus. Gente, porque eu era uma mãe maluca, eu decretava morte, eu saía morte da minha boca, das minhas ações, da minha mente. Tudo era morte. E aí, como que você fala sobre si mesma? Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não consigo. Ah, isso não é pra mim. Ah, isso é muito difícil. Isso aqui tá muito caro. Não é pra mim. Minha linda, esse comportamento não é comportamento de filha. Não é comportamento de filha. Vamos pro nosso segundo ponto. Escolha bem as pessoas que você se inspira. Escolha bem as pessoas que você se inspira. Escolha bem as suas referências. Ingrid, como assim escolha bem as suas referências? Sabe aquela pessoa que você olha e que você admira? Quando você olha e quando você admira, você faz com que de forma inconsciente você começa a agir como aquela pessoa. Juninho, bem-vindo! Bem-vindo por aqui. Então, cuidado, escolha muito bem as pessoas que são referência na sua vida. Sabe por quê?
as referências, a gente precisa prestar atenção se elas nos faz crescer ou se ela nos faz permanecer no local da zona de conforto que nós temos. Será que as pessoas que você tem como referência, elas te esticam? Elas te fazem se tornar diferente? Elas te confrontam? Faz com que você se torne melhor? Ou não, é aquela pessoa que passa pano para tudo que você faz? Ou é aquela pessoa que concorda com tudo que você faz? É aquela pessoa que, se você pensar algo diferente, ela vai falar, não, larga isso é muito difícil. Não compensa, você vai gastar muito tempo. Ai, não convém, sabe? Então, qual que são as suas referências? Gente, hoje tem 2 homens aqui na nossa live. Quais são as referências que você tem na sua vida? Quais são as referências? Será que são essas referências que te esticam, que te levam para um próximo nível, pessoas que te levam para um próximo nível, ou pessoas que fazem você voltar ou continuar a permanecer no seu hoje, na forma como você age hoje, na forma como você fala hoje? Quais são as suas referências, sabe? A gente precisa olhar para o nosso último ano. Vamos lá, vamos olhar para o nosso último ano de vida. Vai acordar o Maciel. Vamos lá. Nosso último ano de vida. Vamos olhar, vamos analisar aqui nosso último ano de vida? Como que ele foi? Com as pessoas que você caminhou nesse último ano de vida, ela te fez ser esticada? Ou ela te fez permanecer no lugar da zona de conforto? As pessoas à sua volta, as pessoas que você olha como referência, de fato, elas fazem você ir para um próximo nível ou permanecer no mesmo nível? Elas te colocam aqui ou elas fazem, não, permanece aqui comigo. As mesas que você senta, você é a que mais sabe? Porque se você for a que mais sabe, a que mais ensina, a que mais inspira as outras pessoas, quem vai te ensinar? Quem vai te ensinar? E aí as suas referências estão pequenas. As suas referências estão medíocres. Pessoas que vão fazer com que você permaneça medíocre nos seus comportamentos, nas suas falas, nas suas ações. Uma vez eu sentei em uma mesa e todas as vezes que a gente sentava em determinado grupo, tinha uma mulher que falava do marido. E aí um dia, sentou uma pessoa diferente nessa mesa. E essa mulher, ela falou, olha, enquanto vocês falam do marido de vocês, eu vou me retirar da mesa, porque eu não desonro o meu marido em lugar nenhum. É esse tipo de lugar que você precisa estar, o lugar que te confronta. Eu precisei sair de perto de pessoas próximas, muito próximas, porque todas as vezes que eu sentava na mesa com essas pessoas, que eu estava próxima dessas pessoas, o que elas estavam fazendo? Falando mal dos outros ou reclamando dos mesmos problemas vividos há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. Os mesmos problemas. Elas estavam reclamando. Mas elas queriam apenas reclamar, elas não queriam mudar de vida. Elas queriam, olha, só falar. Elas queriam colo, elas queriam que a gente ninasse, ela, eu concordo com você, é isso mesmo que você está falando. Elas não queriam cura, porque é diferente quando é colo e quando é cura. Ah, você quer colo? Colo quem tem é bebê. Colo quem tem é bebê. Aqui nós não temos nenhuma mulher que é bebê mais, nenhum homem também que é bebê mais. Então para de reclamar. Agora, se você for falar alguma coisa para outra pessoa e ela te confrontar, é porque ela quer o seu bem. É porque ela quer te mudar. É que ela quer te esticar, ela quer te levar para o próximo nível.
Mas aí você tem que entender se você quer colo ou se você quer cura. E aí eu sentava nessas mesas e era só reclamação de 10, de 5, de 15 anos atrás. E era falando da vida dos outros o tempo inteiro. Então eu fiquei 4 anos ou mais sem ver essas pessoas. Não convivia mais diariamente. Era um oi, tudo bem, tudo, como que você tá? Sempre me importei, tenho um amor imenso por essas pessoas. Tenho uma honra, assim, olha, que jamais na minha vida eu posso desonrar essas pessoas que são pessoas, assim, grandiosas na minha vida, fizeram uma parte muito importante da minha vida. Mas a gente precisa compreender quais são nossas referências. Essas pessoas, enquanto eu estava sentada na mesa com elas, eu fazia exatamente igual a elas. Eu falava dos outros e eu reclamava. Falava dos outros e reclamava. Quais são as suas referências? Será que hoje você tem na sua vida, no seu ciclo de amizade, no seu ciclo familiar, ali próximo de você, pessoas que de fato têm um casamento maravilhoso? Será que no seu ciclo você tem pessoas em lugares que você deseja chegar? Ou então no seu ciclo você tem pessoas que você pode falar, olha, essa pessoa ali ela me estica. Essa pessoa ali ela tá me confrontando. Mas você sabe que ela está fazendo isso para o seu bem. Ela está fazendo com que você chegue ao próximo. Pensa numa live pesada, gente. Pensa em uma live pesada que caiu aqui. Mas vamos começar novamente e vamos avisar aqui para as mulheres que estavam conosco na live. Gente, que loucura foi essa? Bora lá. Deixa eu enviar aqui. Meu amor. Caiu. Gente, que loucura! Telefone esquentou, diz que esquentou e que precisava de uma temperatura, precisava resfriar o meu telefone. Eu acho que ele não aguentou, foi a pancada que a gente estava mandando aqui. Então vamos lá, vamos continuar, né? Eu não me lembro exatamente quem estava na live, não consigo mandar aqui, mas o Instagram vai avisando a todas vocês. Que loucura, que loucura. 1h da manhã e esse telefone dando, olha, PT aqui, mas vamos embora. Vamos embora. Ai, gente, é unção, exatamente isso. É fogo do céu que tá caindo até no telefone. Então vamos lá. O que a gente precisa compreender, tá? Eu tava falando para vocês que sobre os lugares, né? Sobre as nossas referências. Então, será que os lugares que você está sendo moldada ou você está moldando aqueles ambientes? Porque eu não conseguia moldar aquele ambiente onde eu estava. Então eu precisei me retirar de lá antes que eu fosse moldada por aquele ambiente, porque era exatamente isso que acontecia. Eu estava sendo moldada por aquele ambiente o tempo todo quando eu chegava lá. Então nós precisamos compreender exatamente isso. Será que eu estou sendo luz naquele lugar? Será que eu estou consumindo a treva daquele lugar e me tornando trevas? Será que eu estou moldando aquele ambiente ou será que aquele ambiente está me moldando? Então, quais são as referências que você tem? Porque, assim, quais que são as referências das pessoas que estão à sua volta? A referência das pessoas que estão à sua volta, se ela for você, você vai estar muito confortável. Você vai estar ótima. Ah, tá tudo bem, eu sou referência para essas pessoas. Obrigada, Luana, por mandar mensagem. Muito obrigada, viu? Então, a gente precisa se conectar com pessoas que vão nos levar, sim, para um próximo nível. Que vai fazer com que a gente seja exprimido, que a gente seja moldado, que a gente, olha, seja esticado para a gente acessar esse próximo nível. Vamos para o nosso terceiro ponto, tá?
comece, e aqui de uma forma prática, tá, gente? De uma forma prática na nossa vida. Comece a frequentar lugares que uma filha frequentaria, que uma rainha frequentaria. Frequente lugares que uma filha de Deus frequentaria. Sim. Eu vou ler mais para frente aqui com vocês. Na realidade, eu vou voltar no texto aqui para que vocês possam compreender que quando nós compreendemos aqui, olha, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que nós vamos oferecer a nós, a nossa vida, quem nós somos, tudo aquilo que a gente faz para Cristo, que é aquele que nos criou, que é aquele que nos amou, que é aquele que nos escolheu. E aí a gente faz com que? Como que a gente devolve? Como que a gente faz esse culto racional? Como que a gente faz esse sacrifício vivo e agradável a Deus? Sendo que nós não conseguimos nem enxergar na nossa vida essa vida agradável. Que a gente não consegue nem enxergar em nós que nós somos filhas. Que a gente age completamente de forma diferente, a gente profetiza morte, a gente tem referências que não vão fazer diferença na nossa vida, que não nos leva para outro nível, e aí simplesmente a gente não acessa lugares que uma filha acessaria. A gente não acessa lugares que uma rainha frequentaria. Nós precisamos começar a olhar com muito detalhe para a nossa vida que nós nos colocamos como inferior. Nós nos vemos, nós nos enxergamos como inferior. Como pessoas que são inferiores. E aí aqui eu quero trazer alguns exemplos para você, para que você comece a notar. Você não vai sentir pertencente a alguns ambientes quando você está exatamente se sentindo inferior. Você entra num lugar ou você olha para uma mulher que está bem arrumada, uma mulher que está bonita, está toda elegante, e aí você simplesmente olha e fala: nossa, que frescura! Nossa, em plena luz do dia, para que ela está vestida assim? Nossa, para que ela precisa se arrumar desse tanto só para fazer isso que ela está fazendo? É ou não é assim, gente? É ou não é assim? Nossa, para que isso tudo? E essa inferioridade faz com que você não se torne essa mulher filha. Você não acessa esse lugar de filha. Porque você olha para outra pessoa, você critica a outra pessoa, e tudo aquilo que você critica, você rejeita na sua vida. E aí você se vê pequena demais, se sente inferior demais. Você acha que, nossa, é muito extravagância, nossa, não precisa disso, nossa, para que isso? É assim. É assim. Agora, quantas aqui de vocês que falam, não, aquilo dali que é baratinho para mim é suficiente. Aquilo dali que é baratinho para mim é suficiente. Não, eu não vou acessar novas experiências, eu não acesso um novo nível porque eu não permito que aquilo chegue até mim, porque eu acho desnecessário, porque eu acho que não precisa, porque eu acho que não, eu vou no baratinho mesmo, eu como qualquer coisa. E aí você não se acha digna ou merecedora de coisas boas. Tô tentando arrumar o telefone aqui. Você não se acha digna e você não se acha boa de coisas boas na vida. Não, mas eu vou fazer uma compra. Ah, não, eu vou comprar esse daqui que é baratinho, porque a gente vai comer, né? Vai tudo no mesmo lugar. E aí você deixa de desfrutar de algo bom, desfrutar de uma experiência nova, porque você tá com essa mentalidade pequena, essa mentalidade escassa. Não, mas eu vou
Não vou naquele restaurante, não. Você escolhe os restaurantes pelo preço. E não estou falando sobre dinheiro. Eu não estou falando sobre dinheiro. Porque você pode ir em 5 restaurantes baratinhos para saciar o seu desejo, ou você escolhe ir em um bom, que você pode viver uma experiência boa, diferente, acessar um novo nível também naquele lugar. E aí você se vê tão pequena, tão não merecedora daquilo, que você fala que, ai, não faz diferença. Nossa, para mim é tudo igual. Mentira. Mentira. É algo que você está se contando porque você não vivenciou aquilo dali ainda, você menospreza. E todas as vezes que você critica algo, você rejeita aquilo na sua própria vida. Todas as vezes que você critica algo, você rejeita aquilo na sua vida. E aí você não consegue viver como uma filha, você não consegue viver como uma rainha, você não consegue acessar um próximo nível que o Senhor tem para você, você não consegue acessar portas abertas para a sua vida. Qual que é a narrativa que você se conta? Qual que é a narrativa que você traz para a sua vida? Sabe? O que você fala sobre você? O que você pensa sobre você? Me fala aqui. Quais são as narrativas que você se conta? É assim ou não é? Ah, eu escolho mais baratinho. Ah, não, eu escolho aquilo dele pra mim tá bom. Aquilo dele pra mim tá bom. Ah, não, mas meu casamento tá, nem sei se vai pra frente. Nem sei se vai pra frente. Ou então eu vou lá e eu tô criticando a outra mulher. E aí você não acessa aquela outra mulher. Você não acessa talvez o transbordo que aquela mulher pode ter na sua vida. Por quê? Porque talvez na sua cabeça você tá achando que ela é fútil por causa da roupa dela. Talvez você tá achando que ela é fútil por causa da roupa dela. Quantas pessoas que chegaram até mim depois de um quarto encontro e falava assim: nossa, eu achava que você era muito metida. Nossa, eu achava que você era nojenta, enjoada. E aí quando conversa comigo, como eu posso transbordar? Tudo bem? Tá tudo certo? Como eu pude transbordar e ajudar na vida daquela pessoa. Mas ela ia deixar de acessar porque ela estava me criticando antes de me conhecer. Por quê? Pelas vestimentas? Pela forma que eu me comporto? Pela forma que eu falo? Quantas de nós deixamos de acessar um próximo nível exatamente por esse motivo? Por quê? Porque nós nos sentimos inferiores. Inferiores. Então, eu quero deixar aqui uma tarefa já para vocês. Uma tarefa para vocês. Quero deixar uma tarefa para Luana, para Kaylee, para Paula, para Shirley, para Mari. E eu vou colocar lá no grupo também. Quero que vocês acessem um próximo nível. Quero que vocês vão numa cafeteria ou num restaurante que vocês acham que vocês não podem ir. Que vocês acham que não vai dar certo, que não é para você. Acessa lugar, começa a se vestir como uma rainha, a se vestir como uma filha merecedora. Como eu já falei aqui para vocês, nós não somos merecedora, né? Nós merecemos já é um inferno. Mas Cristo morreu para mim e por você. Ele se entregou na cruz por amor a nós. E nós não estamos fazendo isso valer a pena. Por quê? Porque a gente se coloca pequena demais. Porque a gente não se enxerga como filha. Porque a gente não acha que nós somos merecedoras. Mas nós somos merecedoras.
Nós somos merecedoras em Cristo Jesus. Não na minha vontade ou na sua vontade. Não do meu jeito ou do seu jeito, mas como Ele deseja. Ele morreu por nós. O que que a gente está fazendo da nossa vida? A gente está se enxergando como nada. Como pessoas pequenas, medíocres, pessoas medíocres, medianas. Gente, na palavra fala que ou você é frio ou você é quente. Morno não dá. Morno não dá. Pessoa morna, ele vomita. Pessoa morna, ele vomita. Exatamente, toma. Entende? Então Cristo, ele está falando, minha filha, eu entreguei a minha vida por você e você não está fazendo valer a pena, porque você acha que você é pequena demais. E olha o que eu fiz por você para que você estivesse aqui, para que você se tornasse filha. E aí você se torna filha ou não? Você está agindo na realidade como filha ou não? Você se sente merecedora daquilo que ele fez por você ou não? Será que você age por fé? O que está saindo da sua boca? O que você está decretando? Será que você está decretando vida ou morte? O que está saindo da sua boca? Porque aquilo dali que está na sua boca aqui, olha, está saindo do seu coração, é aquilo que você está acreditando, é aquela verdade que você está acreditando. Mas se você caminha pela fé, todos os dias você vai falar, Senhor, eu sei que essa é a minha realidade, mas nos céus, eu sei que o Senhor tem outra para mim. Então que eu possa acessar aqui na terra aquela que o Senhor tem para mim. Aquela que o Senhor tem para mim. Que eu possa me enxergar como o Senhor me enxerga. Que eu possa me ver como o Senhor me vê. Nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos mudar as pessoas que estão à nossa volta, as nossas referências. E nós precisamos, terceiro ponto, nós precisamos, deixa eu pegar aqui, frequentar lugares de filhas. Frequentar lugares que o Senhor permite que a gente frequente porque a gente merece também. Porque Ele fez tudo para nós. Aqui é nosso, a terra Ele colocou no nosso governo, mas a gente não toma posse desse lugar. O inferno, ele está embaixo dos nossos pés, mas nós não tomamos posse nesse lugar. A gente concorda com o que o inferno fala sobre nós. A gente concorda. Então hoje, isso vai acabar. Isso vai acabar. Você não será mais essa mulher que irá decretar morte sobre a sua vida. Então essas 3 tarefas, eu quero que você se arruma linda, eu quero que você arruma a sua casa linda, cheia de flores. Traga flores, flores coloridas, arrume a sua mesa. Ah, o seu marido vai chegar, como que você vai receber seu marido? Como que você vai arrumar a sua mesa da sua casa? Que você esteja sozinha. Como que você vai arrumar? Como que você vai colocar? Será que você é merecedora de algo bonito? De um prato bonito? Sabe? De talheres bonitos? Você é merecedora, você tem que agir como? Você tem que começar a vivenciar dessa forma. Você tem que começar a... Se a gente for reparar, tudo que a gente faz precisa estar condizente com aquilo que nós desejamos. Você quer ser a mulher sábia? Você quer ser a mulher próspera? Você quer ser a mulher de Provérbios 31? Como que ela agia? Haja como ela. Você pensa, você fala, você age. Muda na sua mente. Ingrid, mas eu não acredito ainda. Não importa, fala para o Senhor, Pai, tira esses pensamentos que não são meus. Tira esses pensamentos que não são meus. Eu profetizo
que eu sou assim, 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 que eu sou sábia, que eu sou merecedora, que eu sou digna daquilo que o Senhor colocou em minhas mãos, que eu sou uma esposa que honra o marido. Você vai falar. E aí você vai começar a agir dessa forma. Então você pensa, você fala, você age. Você conduz, você tem os seus comportamentos. Agora vamos para o nosso quarto ponto. Como que eu mudo essa mentalidade? Voltou. Voltamos, vocês estão me ouvindo? Tá travando? Me conta aqui. Que hoje essa live tá querendo de todo jeito tombar aqui, né? Cair, mas vai dar certo. Vai dar certo da gente finalizar ela. Voltou. Então tá bom. Então, comunique primeiro uma ação prática, tá? Como que eu mudo essa mentalidade? Comunique primeiro para si mesma. Comunique aqui. Primeiro para você, antes de ser para o mundo, antes de você agir. Então, se você quer ser uma mãe melhor, comunique para você primeiro, antes de agir com os seus filhos de uma forma diferente. Ah, você quer ser uma esposa diferente, você quer você quer ter uma família maravilhosa, abençoada, comunique primeiro com você. E a partir desse momento você vai começar a agir dessa forma. Como que uma mulher que tem uma família maravilhosa, ela age? E vocês têm que começar a reparar. E é por isso que a gente precisa ter referências boas. Porque eu penso, aí eu falo e eu ajo. Mas se eu estiver vendo outras pessoas agindo de uma forma diferente, ah, mas a minha referência é a pessoa que grita com o filho. Isso não é referência. A não ser que você queira ter essa família dessa forma. Então, são ações práticas. Ações práticas para que você se torne filha. Então, você pensa e você vive. Você precisa pensar como filha e você precisa agir como filha, viver como filha. Você precisa pensar como uma rainha e você precisa viver como uma rainha. É dessa forma que você precisa fazer. Então, como que uma esposa, né, sábia, cuida do marido dela? Será que ela é aquela que grita? Será que é aquela que, sei lá, quebra o telefone? Será que é aquela que desfaz, desonra através das palavras? Será que com os filhos, como que são os cuidados com o filho? Como que é o cuidado com a própria empresa? Com a própria empresa. Como que você pensa sobre a sua empresa? Como que você pensa? Será que você é empresária? Você se enxerga como empresária? Você se enxerga como uma mulher próspera? E eu não falo apenas de mulher próspera financeiramente, porque prosperidade não significa crescer financeiramente. Prosperidade significa crescer. Crescer em todas as áreas da nossa vida. Então, será que na sua empresa, como que uma mulher, uma filha, uma rainha cuidaria da sua empresa? Ações práticas. É o que nós precisamos. Então, tudo que custa a nossa vida, minha linda, vai gerar esforço. Ah, Ingrid, mas está difícil. Vai gerar esforço, a não ser que você deseja ficar no mesmo lugar eternamente. A não ser que você não permita que Deus transforme pela renovação da sua mente. Que você não permita que Cristo te transforme. Aí sim, você vai ser uma pessoa que de fato não vai fazer valer a pena o sacrifício dele por você na cruz. É forte. Parece que eu falei tão brando, mas quando a gente para pensar nisso, você não está fazendo valer a pena o sacrifício dele por você.
se você deseja continuar da mesma forma. Então, construir a sua vida vai sim dar trabalho, vai sim gerar esforço para você. Vai gerar esforço para você. Então, que hoje você possa sim pensar como uma filha e viver como uma filha. Nós finalizamos esses 3 dias de live hoje, agora. E eu quero que você coloque aqui. Eu vou viver como filha. Eu vou pensar como filha e vou viver como filha. Porque é esse lugar que Cristo tem para nós. É esse lugar que Ele tem para nós. Foi um tempo tão precioso essas 3 lives e tão necessárias para nós nesse tempo. Tão necessária para que a gente possa mudar a nossa vida, mudar a nossa mente, quebrar padrões geracionais na nossa vida. Porque talvez você ache que não, mas os ciclos, eles se repetem. E se você está aqui é porque o Senhor permitiu que você seja aquela que irá quebrar esses padrões geracionais, esses ciclos repetitivos na sua vida, na vida da sua geração, no seu casamento, nas suas finanças, na sua pessoa, sabe? No seu emocional, no emocional da sua família inteira, porque uma pessoa que ela não tem um equilíbrio emocional, ela só traz peso e morte para a vida. Então que hoje, nessa noite, nós possamos entender quem nós somos em Cristo e que Ele fala, minha filha, eu tô te chamando para ser filha. Ontem Ele perguntou, você quer? E aí se você respondeu que quer, Ele está ali disposto a fazer por você, a trazer cura para você, a trazer transformação para você. E aí hoje, a gente fecha essas lives com Ele falando, não basta você desejar, mas você precisa agir. Não basta você pensar, mas você precisa viver. Não basta você querer no seu coração, mas na sua boca está saindo morte. Nas suas ações não está sendo condizente com aquilo que você deseja, não está sendo condizente com quem eu sou, porque se eu sou seu pai, você é minha imagem e semelhança, e você está fazendo tudo que desonra o pai, e você está fazendo tudo e decretando morte para a sua própria vida, para as pessoas que estão à sua volta, mas hoje ele te ensinou o primeiro passo para que você pense como uma filha e viva como uma filha. Amém? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Pode ter certeza que hoje os céus se alegram, eles se abrem sobre vocês e que vai ser um tempo precioso que nós iremos viver domingo. E quem não está inscrito aqui na nossa imersão, nós teremos a próxima imersão, essa já está fechada, mas fica aqui juntinhas que nós vamos passando mais informações quando estiver próximo. Mas assim, olha, foi gratificante caminhar com vocês nesses 3 dias e que venham mais dias, né? Se o Senhor desejar que a gente faça, tá bom? Então, um grande beijo no coração de vocês, amo cada uma de vocês, amo a casa de vocês, oro por vocês todos os dias e que o Senhor guarde o coração de vocês, que vocês tenham uma noite abençoada e amanhã um dia renovado em nome de Jesus, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus e para quem estiver na imersão, até domingo. E para quem não estiver, vamos nos falando aqui nos stories. Então, fiquem com Deus. Beijo, beijo.